Olá, pessoal! Na última aula nós falamos um pouquinho sobre a questão dos códigos de ética. Eu expliquei para vocês já de forma geral sobre o que se pautam os códigos de ética, as partes deles. Combinamos que você vai entrar na plataforma para a gente estudar melhor esse assunto, discutir um pouco mais sobre códigos de ética específicos, para trabalhar de forma um pouco mais completa esse tema. E agora a gente vai falar de um assunto muito relevante na atualidade, muito importante, que é a ética nas organizações. Pessoal, que organizações? Para começar a conversa, todas elas, as públicas e as privadas. O tema ética nas organizações ele não se restringe ao setor público e muito menos ao privado. Na verdade, a ética nas organizações é um tema genérico, que cabe hoje para todo tipo de organização. Organização lucrativa, não lucrativa, uma ONG, uma sociedade anônima, uma autarquia, cabe para todo tipo de organização que a gente tem hoje, pública ou privada. Especificamente, esse tema ética na organização tem sido frequente nas organizações privadas, na iniciativa privada. Por quê? Porque isso virou um tema da moda e um tema lucrativo e principalmente um tema capaz de provocar punições ou não, dependendo do cumprimento ou não daquilo que se espera dentro da ética organizacional. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. Para falar desse contexto da responsabilidade social, a gente tem que entender como isso entrou para o mote dos assuntos empresariais. Por que eles estão falando de responsabilidade social? Pessoal, isso se dá pela inserção do conceito da função social. De onde veio isso? Onde está isso? O que significa isso? Função social, pessoal, é um termo que foi inserido na Constituição inicialmente para propriedade. Talvez vocês já tenham ouvido falar de função social da propriedade. A função social ela também existe para a empresa, que nada mais é do que uma forma de propriedade, certo? Uma propriedade privada. Então, ela também foi inserida nesse contexto da empresa. Então, a função social apareceu na Constituição de 1988 com o seguinte significado. Ei, proprietários de toda a ordem de coisas, você não pode mais utilizar-se da sua propriedade, seja ela uma empresa, seja ela um imóvel, um móvel, com a finalidade de prejudicar a sociedade. E além disso, você não só não pode prejudicar a sociedade, como você deve proteger, favorecer a sociedade. De pronto, eu já lhe aviso que isso não significa, de forma nenhuma, uma adoção de um socialismo, um comunismo, uma ditadura do Estado em relação à forma de utilização da propriedade. Não é por aí. O que se quer dizer aqui é que a função social impõe ao proprietário a utilização de forma razoável, de forma ética da propriedade. Ou seja, você não vai utilizar-se dela para prejudicar o coletivo e você também vai utilizar-se dela para promover o coletivo. Em termos de empresa, o que isso significa? Ei, empresário, você não vai utilizar a sua empresa para ter trabalho escravo, você não vai utilizar da sua empresa para poluir o ambiente, você não vai utilizar da sua empresa para causar um mal ao coletivo. E sim, você vai utilizar da sua empresa para a finalidade básica dela, que é o lucro, que de forma nenhuma foi extinto nesse contexto de função social, mas também para trazer bem ao coletivo, para promover bem-estar ao trabalhador, para promover bem-estar ao meio ambiente, para interagir com o coletivo de forma a promover aquele grupo de pessoas que está localizado em torno da empresa, que faz parte da sociedade em que ela está inserida. Então, a responsabilidade social surgiu desse conceito da função social que chegou para as empresas e que se transformou na responsabilidade social, que nada mais é do que o que, no fim das contas, pessoal? A aplicação da ética para a empresa. E daí que surgiu o contexto da responsabilidade social. O que é, então, a responsabilidade social da empresa? Como traduzi-la num conceito, para que vocês tenham isso fixado?
É um plus que a empresa pode oferecer à comunidade, além do legítimo interesse de exercer uma atividade lucrativa. Não se esqueça nunca, o lucro é a finalidade básica, no caso da empresa privada, e isso não pode ser esquecido. A responsabilidade social da empresa é a integração voluntária das preocupações sociais e ecológicas das empresas, das suas atividades comerciais e as relações com todas as partes envolvidas interna e externamente. No que tange à questão ecológica, é o que a gente chama de gestão ambiental, a aplicação da gestão ambiental em termos de empresa. Então, a responsabilidade social da empresa implica que ela interiorize atividades sociais em busca do bem-estar coletivo. Então, eu vou correr atrás do meu lucro? Sim, mas eu também vou ter atitudes no sentido de promover os meus trabalhadores, que é a minha comunidade interna, né? Os meus trabalhadores, os meus fornecedores e a comunidade externa, que são aquele entorno da empresa, a cidade onde ela está localizada e outras coletividades que não estão diretamente relacionadas a ela, mas que com ela se relacionam. A responsabilidade social, em termos gerais, significa isso. E quais as vantagens em ser uma empresa ética, em ser uma empresa que segue a questão da responsabilidade social no contexto atual? Vocês já devem ter ouvido de alguma forma isso. Por exemplo, que a Natura é uma empresa socialmente responsável, que a Petrobras é uma empresa socialmente responsável, que a Vale do Rio Doce é uma empresa socialmente responsável. Será que elas são socialmente responsáveis, tantas outras, em função única e exclusivamente porque a função social existe? Porque existe a questão da legislação constitucional que apregou a função social? Será que é só por isso? Não, né? É claro que não é só por isso. Embora a lei determine, embora a Constituição traga esse conceito, ele não é o único fator que leva uma empresa à prática da ética, certo? Então, eu gostaria de trazer um pouco para vocês sobre esses outros fatores. O mais óbvio, é claro, é pela imposição legal, né? Não existe só essa disposição constitucional. A responsabilidade social, ela vem através de outros dispositivos. Por exemplo, as leis trabalhistas, né? A lei trabalhista impõe o comportamento ético da empresa diante do trabalhador. Se descumprir, o que vai acontecer? Vai acontecer que o Ministério do Trabalho vai atuar aquela empresa, pode chegar até impedir a sua atuação comercial. Então, a gente tem a legislação que impõe uma série de deveres e aí a empresa, por força da legislação, para não sofrer as consequências negativas da legislação, ela adere à responsabilidade social. Mas isso é o ideal e só isso que existe? Não. Então, a lei é um dos primeiros fundamentos, né, para a adesão à ética empresarial. Outra coisa que é um fator relevante para que a empresa se coloque no contexto da ética é a pressão existente no próprio mercado. Que pressão é essa? Essa pressão ela é exercida pelos próprios colaboradores, pelos próprios parceiros. Como assim? Um exemplo fático. Existem bancos, existem linhas de crédito específicas que só vão fornecer dinheiro para aquelas empresas que necessariamente sejam ditas socialmente responsáveis, assim como ambientalmente responsáveis. Empresas que não são socialmente responsáveis não vão conseguir negociar com esse banco, não vão conseguir negociar dentro do mercado. Outro exemplo que a gente pode citar, empresas de seguro, já falando um pouquinho mais da questão ambiental. Empresas de seguro só vão segurar o seu negócio, principalmente se ele for um negócio de risco ambiental, se você é uma empresa que possui um sistema de gestão ambiental. Se você não possui, ela não quer conversa com você, né? Ela não vai pôr o negócio dela em risco porque você está querendo arriscar. Então, é também um exemplo de um contexto de parceria que só ocorre
se ocorrer anteriormente a aderência à ética empresarial. Nós também podemos falar da questão financeira, né? Como assim a questão financeira? Uma afirmação para vocês. Responsabilidade social é lucrativo. De que forma, né? Pode ser dito lucrativo. Hoje existem cidadãos, pessoas que estão atentas aí à ética e que só vão comprar os produtos que elas tiverem certeza que provenham de empresas que são eticamente responsáveis. Então, temos um contexto de pessoas, de cidadãos que só adquirem, só consomem aquilo que efetivamente ele tem certeza que provém dessas empresas responsáveis socialmente. Por exemplo, vamos pegar a questão ambiental. Né? Hoje em dia, o que mais vemos surgir aí no contexto, são selos de garantia para o consumidor de que aquela empresa ela é ambientalmente responsável, ela não está violando nenhuma norma ambiental, ela cuida da questão ambiental de forma responsável, de forma de acordo com a legislação. Esses selos promovem o consumo. Existe também um mercado específico associado à responsabilidade social, né? Em especial a responsabilidade ambiental. Pessoas que só consomem produtos reciclados, pessoas que dão preferência a produtos que respeitam a legislação ambiental ou que são frutos de reciclagem, de reutilização. É um público específico para produtos específicos, ou seja, é lucrativo investir. Ainda que esses produtos sejam mais caros, por vezes o são, pelo investimento em tecnologia, para que você possa fazer a reversão de resíduo em novo produto, a pessoa prefere pagar por isso. Por quê? Porque ela tem um compromisso ali com a questão ambiental que se traduz no próprio consumo. Outro fator relevantíssimo que nós podemos falar em termos de lucratividade para quem é responsável socialmente é a propaganda. Né? A empresa que é responsável socioambientalmente, ela propagandeia dessa forma e com isso ela se faz conhecer em mais lugares e com isso ela aumenta o número de consumidores interessados nos seus produtos em virtude em contraponto a um concorrente que de repente não tem esse marketing. Né? Então, é lucrativo do ponto de vista da propaganda, do ponto de vista de encontrar um nicho de mercado novo. A responsabilidade social, a ética empresarial, ela veio para ficar, ela realmente impacta em termos de empresa, evita que ela sofra sanções por parte do governo, permite que ela encontre parceiros interessados em investir no seu negócio e até internacionalmente, né, auxilia na exportação, porque em países onde essa questão está mais pacífica, dificilmente uma empresa que não tenha o contexto da responsabilidade social muito afirmado entra. Então, ela tem todo esse caráter também econômico, uma influência econômica sobre a empresa. Então, é positivo, além de uma obrigação legal, é lucrativo que a empresa invista na responsabilidade social, na ética empresarial. E aí nós temos que tomar cuidado também com a questão da falsa responsabilidade social. Né? Sempre bom que você fique atento, porque algumas empresas se dizem responsáveis socialmente, mas não é verdade. Né? É mero marketing. É o que a gente chama na questão ambiental de greenwash, né? A lavagem verde, finge que é ambientalmente correto. Na verdade, ele toma medidas extremamente paliativas que não efetivamente cumprem sua função dentro do contexto da gestão ambiental para apenas angariar novos consumidores e os consumidores conscientes. Isso tudo está disponível na internet. Você pode pesquisar sobre as empresas e descobrir se elas são ou não responsáveis socioambientalmente e aí, dentro do seu contexto de cidadania, também dar preferência para essas empresas e contribuir com esse contexto. Além de falar do contexto privado, né, é importante a gente falar do contexto público também. Todo servidor público,
todo o contexto público está submetido aí a códigos de ética. A alta gestão, aquela lá de Brasília, está submetida a um código de ética da alta gestão da administração pública. Então, embora não pareça, né, fazendo aqui uma pequena piada pelo contexto nacional, existe sim um contexto de ética dentro da administração pública em todos os seus níveis, que determina as condutas que o servidor, que o administrador que esteja provisoriamente no cargo, exercite para fins de atendimento da ética. E é importante você saber disso também, né, que existe um contexto público de ética e que, embora às vezes não pareça em virtude da mídia, tanto no contexto dos órgãos públicos ou privados de uma forma geral, das entidades, existe a responsabilidade social, existe a adesão à ética, existem as codificações e existem os impactos econômicos de seguir ou não seguir os princípios éticos codificados ou não. Então, hoje esse é um tema primordial, é um tema essencial no que diz respeito a organizações. A gente pode falar aí do próprio caso Petrobras e o impacto em termos de ética na economia da empresa. Você pode averiguar assistindo a qualquer jornal ou lendo em qualquer revista sobre esse assunto e os anuários que saem sobre as empresas responsáveis socialmente, o quanto isso impacta em termos econômicos. E a gente vai voltar nesse assunto, não nesse conteúdo, não em ética profissional. Mas lá quando a gente estudar responsabilidade social e ambiental, nós voltaremos a estudar mais detalhadamente esse contexto e aí vamos estudar a legislação que dispõe sobre isso e todo o contexto de certificação e outros que existem a respeito. Pessoal, com grande felicidade que eu comunico que encerramos o nosso bimestre, encerramos a matéria de ética profissional. Eu espero que vocês tenham aprendido muito com esse conteúdo, que principalmente levem esse conhecimento para a vida prática, que consigam enxergar a importância da ética profissional de todo o contexto que nós trouxemos nessa disciplina na sua vida, ainda que você não continue na carreira de logística, mas em todas as outras que você tenha esses conceitos em mente, que você possa trazer isso para a sua vida e repassar aí para todos da sua convivência. Tenha sido muito proveitoso para você, porque para mim foi muito. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Muito obrigada por essa convivência tão maravilhosa. E a gente se vê numa próxima disciplina. Obrigada!